Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um verso muito conhecido, é um verso muito famoso. Hoje nós vemos muito esse verso nos vidros dos carros, para-choques de caminhões, baús de caminhões. Você olha e volta e meia você encontra esse verso estampado. Tudo posso naquele que me fortalece. E dá a entender que é um verso que dá força, que dá ânimo, que tudo que eu for fazer, Deus estará lá comigo, no meu trabalho, cuidando da minha família, nos meus projetos. E eu quero compartilhar com você o contexto desse verso. Paulo escreveu esse verso numa carta. Eu quero estudar com você de uma maneira bem dinâmica qual a situação que Paulo vivia no momento em que ele escreveu a carta para essa igreja e citou esse verso, tudo posso naquele que me fortalece, para que nós venhamos entender por qual motivo ele usou essa frase. Vamos trabalhar juntos aqui? O livro é de Filipenses e eu quero ler com você a partir do versículo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler versos antes e versos posteriores ao verso-chave, que é Filipenses capítulo 4, versículo 13, para que nós venhamos entender o contexto. Paulo vai começar falando no verso 8, para que nós ocupemos o nosso pensamento com coisas positivas, pensamentos positivos, coisas boas, até ele chegar nesse verso de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 8. E se você não tiver com a sua Bíblia na mão, pausa esse vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia para que nós possamos estudar juntos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 está escrito assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo começa a falar o quê? Que nós devemos ocupar o nosso pensamento de coisas boas. É verdade, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ou seja, sendo todas essas coisas boas, se há virtude, se há louvor nessas coisas, que essas coisas ocupem o nosso pensamento. Vamos seguir? Estou agora no verso 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aqui vai explicar para eles, para os filipenses, que ele está feliz, porque eles estão ajudando ele. Paulo estava numa situação difícil e os filipenses mandaram recurso para ele. E ele fala não somente por causa da pobreza, que ele estava alegre em receber a ajuda deles, porque ele aprendeu a viver contente em todas as situações. E você fala, mas como assim viver contente? Contente de contentamento. Ele se contentava nas situações que ele passava, sejam elas boas ou ruins. Ele aprendeu a se contentar nas situações difíceis. Agora estamos no verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que verso bonito. Percebeu quando nós entendemos o contexto, como o verso fica mais rico e mais bonito? Tanto sei viver humilhado, como também sei viver honrado. Já tive fartura e também já passei fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o verso ficou mais completo agora. Vamos continuar? Verso 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Verso 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Percebeu como fica muito mais rico o verso quando você entende a situação?
quando você entende todo o contexto? Paulo não falou somente que tudo ele podia. Ele falou que ele já veio numa situação de fartura, como numa situação de escassez. Numa situação de ter abundância e numa situação também de passar fome. E que todas essas coisas ele se contentava. Tudo ele podia no Deus que o fortalecia. Ou seja, eu tendo esse otimismo que Paulo tinha, eu vou poder falar na minha vida, tudo eu posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque quando eu passei dificuldade, eu era uma pessoa feliz. Eu me contentava com a situação. A situação era difícil, mas eu me contentava. Quando eu tive muitas coisas, muitas bênçãos, eu também era uma pessoa contente, eu me alegrava. Então aí sim eu percebi que todas as coisas eu podia passar, em todas as situações. No Deus que me fortalece. Porque a força de Deus é para você conseguir vencer as guerras, as batalhas da vida. Não é para você ficar reclamando e acusando Deus o tempo todo. Por isso que Paulo fala para você ser otimista. Ele começa o verso no verso 8 de Filipenses 4. Vamos repetir? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então coloca coisas boas no seu pensamento, medite em coisas boas, busca na palavra de Deus coisas boas, para você ser uma pessoa com um pensamento mais para cima, com uma carga mais positiva no coração. Para quem sabe quando vier alguma dificuldade na sua vida, ou se você estiver passando por uma dificuldade nesse momento, você conseguir passar essa dificuldade com o apoio de Deus, com a força de Deus, e você poder declarar dentro do seu coração, não para o mundo, não é necessário declarar para você, que tudo você consegue vencer no Deus que te fortalece. Poder falar como Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem transforme a sua vida. E que você consiga vencer todas as batalhas que têm estado diante de você. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, eu peço nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor venha visitar essa pessoa, Senhor, que acabou de assistir esse vídeo, Deus. Visite nas suas dificuldades, Senhor Deus. Supra as suas necessidades, Senhor. Se for uma questão financeira, se for de emprego, Senhor Deus. Se for uma dificuldade já no seu trabalho, Senhor Deus, de repente é uma pessoa que está empregada, mas está passando dificuldades no seu trabalho, ó Deus. Se for uma questão de doença na família, ou a pessoa mesmo que estiver numa situação debilitada, Senhor Deus, o Senhor venha visitar e venha resolver esse problema, Senhor Deus. Dê ela ânimo, dê ela força, dê ela vigor, Senhor Deus, e que ela encontre, ó Deus, auxílio, Pai. Que ela encontre refúgio nos teus braços, Senhor Deus, na sua palavra. E que ela possa dizer assim como o apóstolo Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Te peço em nome de Jesus, amém. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E que você tenha uma vida verdadeiramente transformada por Deus.